Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Hoje é o nosso último dia da semana, sexta-feira. Estamos prestes a entrar no fim de semana e hoje iremos ver a última das esferas em que Pedro nos chama a viver uma vida de santidade, ou seja, uma vida que condiz com o caráter de Deus, uma vida de amor a Deus e uma vida de amor ao próximo. E nós vivendo conforme Deus, conforme a pessoa de Jesus, nós estamos a viver arraigados nele, enraizados nele. E isso faz com que nós tenhamos um chão firme onde é possível ter esperança. Okay? Então nós vimos como nós devemos nos relacionar com os nossos superiores, com as autoridades, com o Estado, como nós devemos nos relacionar no nosso local de trabalho com quem está acima de nós, nosso patrão ou nosso chefe, enfim. Nós vimos também como devemos nos relacionar no casamento, as esposas para com os maridos, os maridos para com as esposas. E agora vamos ver como devemos nos relacionar na comunidade da igreja. Okay? Como devem ser os nossos relacionamentos na igreja. E se tu e eu queremos de facto ser felizes verdadeiramente, okay? Verdadeiramente felizes, e se calhar tu já nem sabes o que isso é, mas se tu queres ser verdadeiramente feliz, é indispensável a vida em igreja. Okay? A vida em igreja é indispensável para a nossa felicidade. Okay? Mas eu já vivi muitos momentos infelizes na igreja. Tudo bem. Porquê? Porque a igreja supostamente é a fonte de maior felicidade. E se daí não vem a maior felicidade, é porque alguma coisa correu mal e então aquilo que mais experimenta é a frustração de uma grande felicidade não vivida. E o oposto disso é uma grande infelicidade. Okay? Mas também, se formos ver muitas vezes, a razão de ser dessa infelicidade tem mais a ver connosco e a nossa participação, o nosso envolvimento na comunidade do que propriamente da comunidade para connosco. Eu não estou a dizer que isso não acontece, mas eu estou a dizer que nós temos que primeiro olhar para nós e vamos descobrir que, afinal, muitas vezes o problema está em nós mesmos. Okay? Mas nós já vamos entrar, hoje vamos ver 6 qualidades de uma comunidade que promove esperança e que, se nós formos agentes dessas qualidades, nós seremos pessoas verdadeiramente felizes. Mas de verdade mesmo. De verdade. E é uma felicidade que é alimentada por coisas que não aquilo que normalmente as pessoas buscam nesta vida. Okay? Uma felicidade que pode ser encontrada numa comunidade que é transformada e, por ser transformada, é que pode ter estas qualidades aqui. Okay? E isto daria um sermão enorme, por isso vamos só sobrevoar superficialmente as coisas, tá bom? Então, versículo 8 da primeira carta de Pedro, do capítulo 3. E diz assim: finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Ok, tenham todos, diz a primeira qualidade, tenham todos o mesmo modo de pensar. Outras traduções colocam o mesmo ânimo. E aqui é a ideia da unidade na mente. Todos tenham a mesma mente de Cristo. Estejam unidos na mesma forma de ver a vida, na mesma forma de interpretar a realidade e de responder a ela. Okay? Ou seja, hajam todos como Cristo. Okay? Tenham a mesma mente. Okay? Então, o que é pedido aqui é que haja unidade. Unidade não em torno de um clube, não em torno de uma cor política, não em torno de gostos pessoais, mas em torno de Jesus, em torno do Evangelho. E isto é muito importante nós entendermos. Porque os nossos relacionamentos na igreja não são feitos na mesma base de construção dos relacionamentos que nós podemos construir lá fora consoante interesses. Okay? Este grupo de pessoas gosta de skate, então eu envolvo-me com elas porque eu gosto de skate. Este grupo de pessoas gosta de jazz, por isso eu vou me envolver com este grupo de pessoas porque gosta de jazz. Então, interesses comuns. Não, aqui nós estamos numa comunidade onde o Evangelho é central e, embora possam haver até gostos diferentes, onde possam haver interesses diferentes, nós temos algo superior que nos une, ok? E aqui é Cristo, é o Evangelho, tá bom? Então isto é central numa comunidade.
Okay? Uma comunidade de esperança é uma comunidade que está unida em torno do Evangelho. Então é isto que nós temos que nos perguntar. Onde é que eu estou inserido? Nesta comunidade, o central é o Evangelho ou são outras coisas? Okay? Então, para que uma comunidade gere esperança e promova vida e dias felizes, tem que haver o Evangelho no centro. Okay? E nós temos que ser um dos promotores desse Evangelho. Okay? 2. Ser compassivo. Se nós entendemos o Evangelho, se nós temos esta mente de Cristo, se nós fomos alcançados pelo Evangelho, significa que nós fomos alcançados por uma grande compaixão. Okay? Fomos tratados de uma forma que não merecíamos ser tratados. Nós merecíamos condenação, mas não foi isso que recebemos. Nós estávamos num estado miserável e Jesus estendeu a mão para nós. Sem obrigação nenhuma de o ter que fazer para connosco. E Ele fez. Ele estendeu a mão para connosco. Ele foi compassivo. Nós devemos ser compassivos para com quem está à nossa volta. A igreja deve ser este lugar de compaixão. De compaixão para quem tem necessidades materiais. De compaixão para quem está em sofrimento emocional e tem desajustes emocionais. E que às vezes pode ser alvo de marginalização, por desadequação, a pessoa não se consegue integrar, por não ter esses recursos que ela mesma não possui, não desenvolveu, enfim, por várias razões, a pessoa não consegue. Nós vamos tentar abraçá-la na compaixão para trazê-la para dentro. Mesmo que seja uma pessoa difícil, vamos tentar fazer este movimento de compaixão de trazê-la. Okay? Seja espiritualmente uma pessoa que está longe de Deus, uma pessoa que não compreendeu determinadas verdades. Okay? E aqui isto serve para aqueles que já entenderam determinadas verdades profundas, como por exemplo as doutrinas da graça, e depois olham para os outros que não entenderam, não compreendem, e olham com desdém e criticam. Não vamos ser compassivos. A igreja deve ser um lugar de compaixão. Nestas 3 áreas, material, emocional, espiritual. Mais 3, a igreja deve ser um lugar onde nós somos fraternalmente amigos. E eu acho que isto é uma componente que faz muita falta na vida das nossas igrejas. Amizade. Amizade de verdade. Quantas pessoas não há que caminham sozinhas na nossa igreja? Sozinhas mesmo. Em que os seus amigos, aqueles que recebem apoio, aqueles que andam mesmo ombro a ombro, lado a lado, com quem há conversas profundas, com quem se chora, a quem se liga quando alguma coisa não está bem, ou quem se liga quando há uma grande alegria. Todos na igreja deviam ter pelo menos um amigo profundo, do peito. Todos. Isso significa que eu me devo de fazer amigo para com quem está à minha volta. Só assim vamos garantir que todos têm um amigo. Se cada um se decidir a fazer amigo do outro. Okay? Então também, em vez de nos queixarmos, ninguém é meu amigo. Então eu vou-me fazer de amigo do outro. Essa é a nossa responsabilidade. Antes de olharmos para os nossos direitos e aquilo que podemos receber dos outros, vamos pensar naquilo que devemos dar aos outros. Okay? Então, amizades, nós precisamos de cultivar amizade na igreja. E isto é pouco falado. Okay? Devemos cultivar amizades profundas, saudáveis na igreja. Será que tu tens algum amigo verdadeiro próximo do peito na tua igreja? Procura desenvolver amizades de forma intencional. 4. Misericordiosos. Nós devemos ser misericordiosos, devemos desenvolver misericórdia. Aqui vai em encontro também da questão da compaixão. Okay? A compaixão olha para os que sofrem e joga-se. A misericórdia é diferente. A misericórdia vai olhar para quem não merece e vai dar. Vai estender a mão. Okay? Alguém ofendeu, perdoa. Alguém fez alguma coisa mal, alguém tomou uma decisão errada, alguém afastou-se de Cristo de forma feia e tomou decisões que tiveram consequências negativas para a comunidade, para outras pessoas, enfim. Vamos ter misericórdia dessa pessoa. Se a pessoa voltando, não vamos apontar dedos. Não vamos guardar uma lista das coisas que a pessoa fez. Vamos abraçar com o perdão de Cristo. Misericórdia. Misericórdia é o que Deus quer. É misericordioso quem tem noção da misericórdia que recebeu da parte do Senhor. Okay? Isto é fruto da compreensão do Evangelho. 9. Desculpem, sim, versículo 9 e a qualidade 6. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Ou seja, que não haja, e aqui podemos desdobrar em 2 qualidades, então podem ser 7 qualidades em vez de 6. Então, que quando fizerem algum mal para contigo, não respondas na mesma moeda. Não respondas com mal. Responde com o bem. Ou seja, não haja vingança.
numa comunidade onde esperança é gerada, onde podemos fortalecer a nossa esperança nesta vida, onde podemos fortalecer este movimento interior de encarar a realidade com felicidade, nós devemos matar todo o tipo de vingança e promover todo o tipo de bênção no meio do ambiente onde seria esperado que houvesse vingança. Okay? No meio das ofensas. Então, responder com palavras de bênção. Quantas vezes na igreja não andamos a falar mal uns dos outros? Quantas vezes não fala mal, não se critica o pastor? Quantas vezes não se critica o líder dos jovens? O líder disto ou daquilo? Porque fez, depois é porque não fez. E se repararem, as pessoas que falam mal são sempre as pessoas que falam mal de tudo. Seja por se ir nesta direção, seja por se ir naquela direção. E talvez tu sejas essa pessoa, e talvez eu seja essa pessoa. Sempre descontentes com tudo. Okay? Devemos falar palavras de bênção, mesmo com quem nos fez mal. Mesmo. E isto não significa que é fechar os olhos para aquilo que não está bem, isto não significa que não se deve denunciar o pecado. Okay? Isto são coisas diferentes. Nós devemos denunciar o pecado, mas no espaço que é para denunciar o pecado. Se for uma coisa em privado, vamos falar em privado com a pessoa. Se foi uma coisa pública, então aí a coisa deve ser tratada também de forma pública. Mas vamos ver se cada coisa é tratada no seu lugar e segundo as proporções que tem. Mas aquilo que acontece é que muitas vezes andamos a falar mal nas costas sem resolver o assunto no seu lugar onde ele deve ser tratado. Ok? Então, estas 6 qualidades, ou 7, se desdobrarmos a última em 2. Ok? Agora, vamos ler o versículo 10. Pois, e aqui está a razão, e Pedro aqui vai buscar um texto do Antigo Testamento para fundamentar aquilo que ele acabou de dizer. Pois, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Então Pedro vai buscar aqui o Salmo 34, versículos 12 a 16. E ele diz, quem quer ser feliz, quem quer amar a vida, tem que viver desta forma. Tem que viver em comunidade com estas qualidades. A verdadeira felicidade, o amor, o prazer à vida, o prazer mesmo, ter prazer na vida. A verdadeira felicidade está em, sim, ter-se Jesus, mas em viver a mente de Jesus inserido numa comunidade. Ok? Então, a verdadeira felicidade está na vida em comunidade, na vida em igreja. Quem é crente e não vive isto em igreja, esta unidade, e não dá para ser unido e apenas aparecer uma vez por semana na igreja. Não dá para ser unido com a igreja. Portanto, o crente que não vive a vida da igreja de forma intensa, contínua, não é verdadeiramente feliz. Ponto final, parágrafo. Ponto final, parágrafo. Então é preciso, para ter esta felicidade, para ter este prazer na vida, viver esta vida de comunidade, onde há atitudes da boca em que nós referiamos o mal e falamos o bem, ok? Falamos o bem, falamos bênção, e em que temos comportamentos em que afastamos do mal, praticamos o bem, como a misericórdia, a compaixão, e empenhamos-nos, esforçamos-nos pela paz. Okay? Esforçamos-nos pela paz. Quantas vezes nós não nos esforçamos pela paz? Deixamos a paz de lado. Okay? Até desejamos a paz. Eu queria que na minha igreja houvesse um ambiente de harmonia, mas não há aquele irmão, há aquele... E será que eu não estou a contribuir para isso? Será que eu me esforço mesmo para produzir um ambiente de paz? Como é que é produzido um ambiente de paz? Por meio de um ambiente de amizade. De amizade. Porque quando há amizade, há perdão. Onde há amizade, há pensar-se do outro o melhor. Desculpem, eu saltei aqui uma qualidade. Humildes. Que agora eu me lembrei aqui. Humildes. Uma das qualidades. Então, é eu ter uma ideia correta de mim mesmo e pensar do outro como sendo superior. Pensar nos interesses do outro. Pensar no bem-estar do outro. Se o outro está a florescer, o que é que eu estou a fazer para que o outro floresça? Okay? Então, estas são qualidades de uma igreja que uma igreja tem que ter para ela ser um ambiente que promove a esperança. Porque quem vive assim, e aqui termino, e aqui eu fecho com o versículo 12, os olhos do Senhor e os ouvidos do Senhor estão sobre essa pessoa. Deus vê e Deus ouve. E essa é a pessoa que pode ter esperança e que pode encarar esta vida. Saber que Deus está comigo. Saber que Deus me ouve. Saber que Deus olha por mim.
Isso é que dá esperança. Saber que o Deus do Universo controla todas as coisas, que é todo poderoso e que me ama de uma forma incondicional, está atento a mim, está atento à minha realidade, às circunstâncias que eu não controlo, está atento às minhas lutas interiores. Isso dá esperança. Mas Deus só ouve e só vê quem vive este ambiente de igreja. Quem contribui intencionalmente para isto aqui, para estas 6 qualidades. O 7, unidade no pensamento, compaixão, amizade, misericórdia, humildade, não vingança e promoção do oposto da vingança, ok? De bênção. Então que Deus te abençoe e que possas melhorar a tua vida em comunidade.